É porque ainda não terminou. Elias, ele havia acabado de viver um dos maiores avivamentos. No capítulo 18, mas no capítulo 19, ele está deitado debaixo de uma árvore. O mesmo profeta que enfrentou 450 profetas de Baal, agora está fugindo de uma mulher, de uma palavra. O que eu creio, o que eu entendo com essa mensagem, é que muitas das vezes enfrentamos gigantes, recebemos vitórias, glorificamos o nome do Senhor, mas por uma palavra nos acovardamos, por uma palavra deixamos de acreditar que Deus é conosco. Ele tinha vencido no capítulo 18 450 profetas de Baal, ele tinha vencido potestades, ele tinha vencido ali inimigos do Deus vivo, e ali Deus honrou ele, Deus edificou o nome dele através daquela vitória. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Quantas das vezes o Senhor, ele libera a palavra de vitória para você? Você vence gigante, você fecha a boca do leão, você decepa a cabeça da serpente, mas quando você ouve falar de uma palavra, você se acovarda e vai para debaixo de uma árvore e pede a morte. Elias pediu a morte, Elias ficou amedrontado, Elias ficou apavorado. Eu e você não é diferente. Quando a palavra vem, a estrutura não está legal, você se esconde. Fala para o irmão do lado, você se esconde. E estão comigo ou não? Você se esconde, Tainá. Tiago se esconde, Andréia se esconde, a Ana Paula se esconde. Vencemos gigantes, passamos por lutas e vencemos as lutas. Quantas das vezes aconteceu isso contigo? Porque comigo tem acontecido muitas vezes. Não vou mentir. Às vezes eu venço, às vezes o Senhor vence por mim, às vezes Ele me direciona, às vezes eu me sinto cheio, mas às vezes vem uma palavra que me desvazia no mesmo momento, e a vontade é deitar debaixo de um zimbro e pedir a morte. A vontade é dizer: chega, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não vou mais suportar. Com Elias não era diferente, e comigo e com você também não será diferente. A palavra do Senhor diz para mim e para você que o mesmo homem que venceu era o mesmo homem que queria morrer. Fala para o irmãozinho que está do seu lado: você venceu outrora e agora quer morrer com essa luta? Essa luta não é tua, essa luta é do Senhor. A palavra veio e ele fugiu com uma palavra. Olha só, ela nem se apresentou na frente dele, mas tem palavra que é maligna, Genilda. Tem palavra que é maligna, Ana. Tem palavra que vem como uma flecha, que rouba suas forças. Tem palavra que faz você se sentir um pior. Aquele pior mesmo. Ela está falando, ela não podia nem falar o que eu pensei aqui, mas você se sente muito ruim. E Deus te encontrou ele no fundo do poço. Olha que tremendo. O Senhor voltou e Elias não estava no monte, Elias não estava no altar, ele não estava pregando, ele não estava orando, ele estava deitado, ele estava fraco, ele estava desanimado, ele estava em crise emocional, ele estava em silêncio, ele estava sem força. O que eu quero entender desse texto é que o Senhor, quando ele vai ao teu encontro, ele já sabe como que ele vai te encontrar, porque ele te conhece desde o ventre da sua mãe, ele te formou, ele sabe a sua estrutura, ele sabe até onde você pode suportar. Elias tinha
Será que Deus me usou mesmo? Será que Deus está comigo mesmo? Mas não, o Senhor não se importou com o estado que ele estava. O Senhor foi ao encontro dele. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que o Senhor não se importa com o seu estado. Ele está indo na sua direção. Ele está na sua direção com um propósito. Ele está indo na sua direção com uma missão. Ele está indo na sua direção porque Ele te conhece e sabe quem você é. Porque muitas das vezes nem você sabe o potencial que você tem nas mãos do Senhor. Mas hoje o Senhor está falando, mas eu te conheço. Quando ontem eu montei essa palavra, eu falei assim, Jesus, tu me conhece mesmo. Porque se não fosse o Senhor, né? Porque tem luta que não acaba. Tem aquela luta insistente, chata. Quando você pensa que vai, está no mesmo lugar. Você pensa que não é. É agora. Ainda não é. E tem hora que isso dá um desgaste. Mesmo no capítulo anterior da sua história, você vencendo 450 profetas de Baal. Mesmo o Senhor provendo na sua vida. Mesmo o Senhor te sustentando no pouco. Você glorificando no pouco, sabendo que no muito você vai continuar glorificando. Tem hora que você não aguenta. Tem hora que você pensa verdadeiramente em desistir. E Elias estava com esse pensamento, pedindo a morte. Chega. Agora é demais, né? Eu posso conjecturar que ele falou, fim da linha, agora até a mulher vai me matar, vou perder para uma mulher, né? Para um homem que, sabe, é difícil. Tem coisas na nossa vida que é difícil. E Deus não acordou ele, interessante, com cobrança, mas ele acordou ele com cuidado. Deus preparou o pão, a água e a brasa acesa. Olha que interessante. Ele podia falar, Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? Eu estou contigo e você está se acomodando? O que você está fazendo aí, Ana Paula? Se você tem que pregar hoje, você está em cima da hora se arrumando. O Senhor, Ele não veio na minha vida, na vida de Elias e nem na sua vida te cobrando nada. Te cobrando o que você deixou de fazer. Te cobrando o que era para você fazer que você não fez. Ele foi ao teu encontro com amor. Ele veio ao meu encontro com amor. Ele foi ao encontro de Elias com amor. Mesmo sabendo a intenção do coração de Elias. Mesmo sabendo a intenção do seu coração. O Senhor, essa noite, Ele está dizendo que Ele está te chamando de filho e de filha. E que Ele preparou algo novo para você. Eis aí o pão, eis aí a água, eis aí a brasa acesa. Porque eu tenho algo novo para ti. Nessa noite o Senhor está falando comigo e contigo. O quanto nós somos importantes para esse Deus. Acho que só a Marisa está entendendo. Ser importante para Deus. Ele não está te cobrando nada. Ele já sabia que você ia tropeçar. Ele já sabia que você ia falar o que não devia. Ele já sabia que você ia se esconder. Ele sabe de tudo. Quando eu comecei meu ministério foi com criança. E eu dei uma aula. E a aula era, né? Que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Aonde você estiver, o Senhor está te vendo. Eu falo para as criancinhas. Aí um garotinho bem franzino, que deve estar um homem agora, todo. Mas tia? Até no banheiro? Falei, até no banheiro. Até quando a gente xinga? Até quando a gente xinga. Ele arregalou o olho. Então ele sabe que eu bati no meu amiguinho. Eu falei, ele sabe. Você não sabe disso, não, igreja. Aquele menino, ele ficou assustado com o que ele estava aprendendo. Mas nós não somos mais meninos. Nós sabemos que o Senhor vê tudo. O que você não vê, o Senhor vê. O que você não ouve, o Senhor ouve por você. Por isso que muitas das vezes você não entende o que Deus está fazendo na sua vida.
são coisas grandes, porque Ele vê você não como um pequenino nem como uma pequenina, mas como um homem e como uma mulher grande. Você é precioso, você é grande na presença do Senhor. Então Deus preparou pão, água e brasas acesas. Antes de pedir empenho, Ele libera o sustento. Antes do Senhor te pedir qualquer coisa, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Nessa noite o Senhor te trouxe esse lugar para que você se alimente, que você se fortalece, que você entenda que Ele te chamou e te escolheu. Não importa se você não está vendo condições nenhuma, porque o Senhor é a sua condição. O Senhor é aquele que sabe a tua necessidade, e Ele está liberando o alimento necessário para você nessa noite. Ele está falando comigo e contigo que Ele conta contigo. Deus não mascara a realidade, não. O caminho ele é louco. Ele diz para Elias: levanta-te, porque o caminho é muito louco. Essa noite Ele está falando comigo e contigo: trate-se de se levantar, porque o caminho é longo, mas antes coma e beba e se aqueça com a brasa do céu. Você pode aplaudir o Senhor? Ele não exige nada sem te preparar primeiro. Quem aqui já não teve a impressão, quando alguém apareceu na sua frente e começou a falar uma coisa, que você já sabia que aquela pessoa ia aparecer? Ou senão a pessoa começa a falar assim: caramba, leu meu pensamento. O Senhor, Ele prepara tudo. O Senhor, Ele sabe de tudo. Como tem aquela canção, o Deus que nós servimos, Ele é grande. Grande é o nosso Deus. Ele é grande. E Ele não mascarou a realidade para Elias. E Ele disse: o caminho é longo, a batalha vai continuar, Elias. Ele disse para Elias: a missão não acabou, o processo ainda existe, mas quem alimenta é o que chama, é o próprio Deus que te alimenta, é Ele mesmo que te chama para essa nova etapa. E se Ele está te chamando, é porque Ele acredita que você consegue romper essa barreira, você consegue vencer esse gigante, você consegue ser diferente e fazer a diferença, você consegue passar pelaquela porta, você consegue ser usado por Ele, porque nunca você vai conseguir usar Ele, Ele sempre vai te usar como uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Povo é aquele que acha que usa Deus, povo é aquele que acha que é quando eu quero, Deus faz. Não, é quando Ele quer, Ele faz, é quando Ele quer, Ele usa, é quando Ele quer, Ele declara, é quando Ele quer, Ele bota em ordem, é quando Ele quer, Ele remove, é quando Ele quer, Ele acrescenta. É a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável na sua vida. E o Senhor nessa noite está dizendo: não esquece de comer, não esquece de beber, não esquece de se aquecer na brasa. O que significa brasa, pastora, espiritualmente falando? É o aquecimento espiritual, é a intimidade com o céu, porque você vai ser direcionado por Ele, e para Ele será todas as coisas que você fizer daí para frente. Porque quando você está alimentado, você não fica confundido. Quando você está alimentado, você fica fortalecido. Quando você está alimentado, você sabe quem te chamou e quem te respalda. É o próprio Deus que te respalda. O chamado é o próprio Deus que chama. E quem Ele sustenta para não parar. Ele te sustenta para você não parar, não desistir, não cair no meio do caminho. Olha aí, o desânimo que ele estava sentindo não cancelou o chamado dele. Tem um recado de Deus para você: esse desânimo que você está passando não está cancelando o seu chamado. Ele só está mandando tu comer e beber e se aquecer no fogo dele, do Espírito, porque não
você vai ter que percorrer. Você não entendeu o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Você não entendeu por que veio o cansaço espiritual. Você não entendeu por que o Senhor permitiu que você se abatesse. Ai, você não entendeu por que aquela resposta foi negativa. Porque o Senhor, Ele permite isso. E muitas das vezes você se pergunta por quê, Senhor? É para você entender que Ele é o seu Deus. Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. As promessas dEle são imensuráveis. Quando eu e você estamos na presença do Senhor, não sentimos o tempo da promessa. Quando eu e você estamos fazendo a vontade do Senhor, nós somente caminhamos em direção à nossa promessa. Porque a promessa fica distante quando eu e você paramos no meio do caminho. Porque aí sentimos o cansaço, sentimos o medo, sentimos ali a dificuldade de romper. Mas o Senhor nessa noite Ele está falando: muito grande é o caminho vai ser pesado, o caminho vai ser angustiante, o caminho vai ser de prova, de luta, mas eu estou contigo, eu estou fazendo você de luz da terra, de sal da terra e luz do mundo. Eu estou fazendo você diferente, eu estou forjando no fogo, eu estou forjando você no meio desse estreito, eu estou mostrando para você que você não foi chamado pelo homem, eu estou mostrando para você que não é o chamado de qualquer um, é o seu chamado. O próprio Deus te chama pelo nome. E nessa noite eu estou falando come, eu estou falando bebe, eu estou falando se aquece, começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar, começa a subir monte, mas começa de alguma forma. Pastor, é tanto tempo que eu não consigo mais orar, sussurra. Ai, é tanto tempo que eu não consigo mais jejuar, fica só sem comer um pouquinho. Começa pelo pouco, porque olha, você começando já é uma grande vitória. Fala para o irmão do lado, só começa. Porque tem hora que nós estamos na casa do Senhor e paramos. Achamos que já estamos cheios de Deus. Aí o Senhor vai lá, aí nos chama, igual o boneco do posto. Aí Ele mostra que eu e você está vazio. Estamos precisando nos aproximar mais do céu. Essa noite é uma noite que o Senhor está falando comigo e contigo. Levanta que ainda não terminou. Não terminou. Quando você pensou que terminou, ainda está no início da sua história com Deus. Quando você pensou que terminou, o Senhor ainda está escrevendo os detalhes que precisa ser ajustado na sua vida e na minha vida. O Senhor nessa noite Ele está falando: tão somente come e bebe e se aquece. A importância de estar alimentado pela palavra, a importância de beber da água da vida, a importância de se aquecer com o Espírito Santo de Deus. Pastor, no domingo ele falou que tem vidas que não são batizadas pelo Espírito Santo e não procuram mais ser batizadas. E hoje é um dia que o Senhor está falando: começa a buscar os dons espirituais. Se você já fala em línguas, começa a pedir o dom de visão, o dom de cura, o dom de discernimento. Começa a pedir mais de Deus, porque quando você se aproxima de Deus, o Senhor Ele te enche, porque Ele também se aproxima de ti. Cabe a nós fazer o nosso caminho perante a direção do Senhor. Cabe a eu e você nos desviar do mal para que o Senhor derrame, para que o Senhor transforme a nossa vida. Não parou ainda, é o começo da nossa história espiritual. Ah, pastora, mas Deus me usa, mas Ele quer usar mais. Ah, pastora, mas eu já prego, mas Ele quer que pregue mais. Ah, pastora, eu já oro, Ele quer que ore mais. Ele quer liberar sobre a sua vida e sobre a minha vida os sinais do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você veja, tenha a experiência de ver um câncer ser expelido através de uma oração. Ele quer que você tenha a experiência daquele que se encontra morto ressuscitar. Ele quer que você tenha a experiência da salvação, porque muito grande é o caminho vai ser estreito, o caminho
fraco, mas o Senhor sabe que você vai suportar, porque o nome dele será glorificado, começando na sua vida, começando na sua família, começando na sua casa, começando em seus projetos, começando na sua vida sentimental. O Senhor, ele faz acontecer. O Senhor, ele muda história. O Senhor, ele capacita cada um de nós segundo a nossa vida. É tremendo. Tem gente que só dá glória a Deus se o outro der. Tem gente que só sente a presença se ele vê o irmão sentindo. Só que a salvação é individual. E o que você está fazendo com a sua intimidade com Deus? Um tempinho atrás você ouvia nitidamente a voz de Deus. Meu Deus. Será que ele ficou mudo? Ou você que está com seus ouvidos agravados, que não está mais ouvindo a voz do Senhor? Lembra quando você orava e o Senhor me respondia? Lembra quando você liberava uma palavra de vida, a vida ia ao encontro daquela palavra? Agora, por causa de uma palavra, um olhar, uma consequência, uma situação, você entrou dentro dessa caverna e está pedindo a morte. Talvez a morte física, mas a maioria das vezes é a morte espiritual, dizendo: nunca mais eu oro ninguém, nunca mais eu me firmo na casa do Senhor, nunca mais eu vou confiar em vidas. Hoje, sabe de nada. Hoje eu vi uma historinha que estava falando o que o pastor sente. Eu falei exatamente o que eu sinto. Leu tudinho. É um mix de sentimentos. Só que muitas das vezes nós deixamos no cantinho, porque tem outras vidas que precisam do nosso posicionamento. Vocês já pararam para pensar que o seu posicionamento está dependendo para que Deus opere maravilhas na sua família? Ah, pastor, eu já preguei para eles, eu já falei com eles não querem nada. Você não sabe de nada, inocente. Está dependendo de você, porque quem vai convencer eles é o Espírito Santo de Deus com o seu posicionamento. Quem vai convencer eles é o próprio Deus, porque eles vão ver em você o brilho do Espírito Santo tão reluzente que vai ofuscar a visão do mundo na vida deles. E eles vão começar a lembrar que outrora eles também sentiam e tinham intimidade com Deus, que você também serve. Essa noite o Senhor está falando comigo e contigo. Levanta-te, porque ainda não terminou. Isso é forte. Porque tem hora que pensamos: já fiz isso, já deu. Não deu. Porque o Senhor ainda tem maravilhas para fazer na minha vida e na sua vida. Hoje Deus te chama e diz: levanta-te, porque ainda tem estrada, ainda tem milagre, ainda tem restauração, ainda tem cura, ainda tem provisão. Deus está te sustentando hoje. É a prova que Ele ainda não terminou o que Ele tem contigo, o que Ele tem com você. Coisas grandes, igreja. O que Ele tem com você, muitos queriam que Ele estivessem, mas Ele escolheu você, que se sente pequeno, com você, que muitas das vezes o Senhor olha com um olhar de amor. O interessante desse texto é que ele não foi até Elias cobrar nada. Ele só foi lembrar a Elias o quanto ele amava Elias. E essa noite, o Senhor, ele não está te cobrando nada. Ele só está dizendo para você e está dizendo para mim o quanto Ele nos ama. Eu vou pedir que você fique de pé e feche seus olhos.